Leitura da Lei 9.717, que dispõe sobre regras gerais sobre a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Servidores públicos da União. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: a realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefício, financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes. As contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as contribuições de pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas somente poderão ser utilizados para pagamento de benefício previdenciário dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no artigo 6º, 8 desta lei, observado o limite de gastos estabelecidos em parâmetros gerais. Cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefício, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de seguro, conforme parâmetros gerais. Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e a seus respectivos dependentes de cada ente estatal, vedando o pagamento de benefícios mediante convênios ou consórcio entre estados e municípios e entre os municípios. Pleno acesso dos segurados a informações relativas à gestão do regime e à participação de representantes dos servidores públicos e dos militares ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisões em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais. Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo, civil, militar e pensionista, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos. Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. Vedação de inclusão de benefícios para efeito de percepções de parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no artigo 40, respeitado em qualquer hipótese o limite previsto no parágrafo 2º. Vedação à inclusão nos benefícios para efeito de percepção do abono de permanência de que tratam 19 do artigo 40. E o parágrafo 2º do artigo 2 e o parágrafo 1º do artigo 3 da emenda constitucional 41. Aplicam-se adicionalmente aos regimes próprios de previdência social as disposições estabelecidas no artigo 6º desta lei relativas aos fundos com finalidade previdenciária por ele instituído. Os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, operacionalização, as compensações financeiras a que se refere o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal e a Lei 9796, entre si e com o regime geral de previdência social, sob pena de incidir sanções de que trata o artigo 7 desta lei. Parágrafo 9 aí, o servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou militar dos Estados e do Distrito Federal, filiado ao regime de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para cessionar, permanecerá vinculado ao regime de origem. A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo as suas autarquias e fundações,
aos regimes de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio decorrentes do pagamento de benefício previdenciário. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios publicarão até 30 dias após o encerramento de cada bimestre demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesas previdenciárias, acumulados no exercício financeiro em curso. As alíquotas de contribuições dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, do Estado e do Distrito Federal não poderão conceder benefício distinto dos previstos no Regime Geral de Previdência Social de que trata a Lei 8213, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, até que lei complementar federal discipline a matéria. Fica facultada à União, Estado e Distrito Federal e os municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios no artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos: existência de conta do fundo distinta da conta do tesouro da unidade federativa, aplicação dos recursos conforme estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, às entidades da administração indireta e os respectivos segurados. A vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do governo federal, a avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a Lei 4320 e alterações subsequentes. Estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais. Constituição e extinção do fundo mediante a lei. No estabelecimento de condições e dos limites para a aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social, na forma do inciso 4 do caput deste artigo, o Conselho Monetário Nacional deverá considerar, entre outros requisitos, a natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos recursos aplicados, exigindo a observância de princípios de segurança, proteção e prudência financeira. Necessidade e exigência em relação às instituições públicas ou privadas que administram direto ou indiretamente por meio de fundos de investimentos os recursos desses regimes da observância de critérios relacionados à boa qualidade de gestão, ambiente de controle interno, histórico e experiências de atuação, solidez patrimonial, volume de recursos sob administração e outros destinados à mitigação de riscos. O descumprimento do disposto nesta lei pelos Estados, Distrito Federal e municípios e pelos respectivos fundos implicará, a partir de 1º de julho de 99, a suspensão de transferências voluntárias pela União, impedimento de celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades de administração direta e indireta. Suspensão de empréstimos e financiamento por instituições financeiras federais. Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos e comitê respondem diretamente por infração ao disposto nesta lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecidos na Lei Complementar 109 e o seu regulamento, conforme diretrizes gerais. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha base
o auto, a representação ou a renúncia positiva dos fatos irregulares assegurados ao acusado contraditório e à ampla defesa, em conformidade com as diretrizes gerais. São também responsáveis quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos aos entes estatal e respectivo regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada. Os dirigentes dos entes federativos, instituidor do regime próprio de previdência social e das unidades gestoras do regime, e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação de recursos previdenciários, inclusive os consultores os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira ou fundo de investimento que tenha recebido os recursos, e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aplicação em desacordo com a legislação vigente que estiver dado causa. Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previsto no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar, observados critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar, possuir certificação e habilitação comprovada nos termos definidos em parâmetros gerais, possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativas, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial e de auditoria, ter formação superior. Os requisitos a que se referem o inciso 1 e 2 do cabo deste artigo aplicam-se aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimento da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social. Compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em relação aos regimes próprios de previdência social e seus fundos previdenciários. A orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento, o estabelecimento e publicação de parâmetros e diretrizes e critérios de responsabilização previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos, e constituição e manutenção dos fundos previdenciários para a preservação de caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial. A apuração de infrações por servidor credenciado e a aplicação de penalidades por órgão próprio, no caso previsto no artigo 8º desta lei. A emissão do certificado de regularidade de previdência, que atestará para fins do disposto no artigo 7 o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios dos critérios e exigências aplicáveis ao regime próprio de previdência social e seus fundos previdenciários. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios encaminharão à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma da periodicidade e nos critérios por ela definidos, dados as informações sobre o regime próprio de previdência social e os seus segurados. No caso de extinção do regime próprio de previdência social, a União, o Estado, Distrito Federal e os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante sua vigência, bem como daqueles benefícios cujo requisito necessário à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social. Fim.